Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é terça-feira e o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Não faz muito tempo que, alguns domingos atrás, nós refletíamos a respeito de um evangelho bastante parecido com este que nós temos hoje. Acredito que vocês todos serão capazes de se lembrar. A diferença é que antes nós ouvíamos o relato deste mesmo acontecimento narrado por Marcos e hoje nós o vemos sendo narrado por Mateus. De um mesmo fato, de Jesus com os seus discípulos que tomam o barco no meio da noite e começam a atravessar o mar, para que assim se deslocassem e pudessem encontrar-se com outras pessoas, cumprindo a missão de evangelizar e anunciar o reino de Deus. E no meio desta travessia, as ondas começam a ficar agitadas por causa do vento, constituindo-se um momento de bastante pavor para aqueles discípulos que ficaram com medo de se perderem, com medo de morrerem, porque as ondas tão grandes já começavam a invadir o barco. Enquanto isso, Jesus dormia calma e tranquilamente naquela mesma embarcação, até ser acordado por seus discípulos que perguntavam a Jesus se não se importava que eles estavam perecendo, se não se importava que fossem morrer. Ao que Jesus levanta um questionamento a respeito daquela situação, perguntando aos seus discípulos: por que vocês têm tanto medo? Vocês são homens fracos na fé. Diante disso, nós começamos a comparar com a nossa vida e perceber que nós acreditamos que Deus está conosco, como aqueles homens estavam com o Cristo dentro do seu barco. O Cristo caminha e vive junto de nós, mas mesmo assim, muitas vezes, ainda estando com o Cristo junto a nós, nós vacilamos e fraquejamos em nossa fé diante de situações difíceis que se levantam contra nós. Diante de situações que nos fazem sentir medo, diante de situações que revelam a nossa fragilidade e a nossa falta de fé, porque precisamos, queremos, desejamos ter as situações desafiadoras das nossas vidas resolvidas e por isso clamamos a Deus. Mas é interessante também neste Evangelho que mesmo quando o Senhor se demonstra, de certa forma, podemos dizer, decepcionado com a falta de fé daquelas pessoas, ainda assim Ele faz o que eles estavam pedindo. Acalma os ventos, acalma o mar e volta a reinar a tranquilidade e se dissipa dos corações daqueles homens o medo que estavam tendo. Mas sem dúvida nenhuma que este Evangelho nos ensina que é preciso termos coragem diante das nossas dificuldades, sabermos que de fato o Senhor está conosco e por Ele estar conosco não haveremos de perecer, mas mesmo assim, quando tivermos medo, o Senhor ouvirá o nosso clamor. É um evangelho que nos revela este amor de um Deus que sim, se faz presente, que cuida de nós, que nos ouve e que também nos consola nesses nossos momentos de aflições. Peçamos ao Senhor Jesus o dom de uma fé fortalecida, peçamos ao Jesus o dom de vivermos cheios e nutridos da esperança, para que seja dissipado de nós os nossos medos, confiemos sempre no seu amor e confiemos também que quando nos sentirmos desafiados, Ele haverá sempre de nos ouvir. Que Deus nos abençoe.